continuar a matéria da Física 3, né? Sou a professora Ellen. As outras aulas estão, né, no canal do YouTube, aula 1, 2 e 3, essa é a quarta aula, e a gente está falando sobre campo elétrico. Vamos lá. Na última aula, a gente acabou fazendo essa questão, a questão número 5 do PIS em 2018, questão, né, da prova de Física, e fala o seguinte: para uma feira de ciências, os alunos pretendem fazer uma câmara antigravidade. Para isso, os estudantes colocaram duas placas metálicas paralelas entre si, superfície para a superfície da Terra. Paralelas à superfície da Terra, com uma distância de 10 centímetros entre elas. Ligando essas placas a uma bateria, eles conseguiram criar um campo elétrico de 2 newton por coulomb, um campo elétrico uniforme, né? Porque é o que a gente vai ver hoje. Por isso que eu estou lembrando da atividade da aula passada, para a gente já começar na matéria de hoje, que a gente vai aprender a calcular um campo elétrico de placas paralelas, carregadas, né? Mas para esse exercício a gente não precisava calcular o campo, porque ele já foi dado. A única coisa que a gente tinha que interpretar é que eles colocaram placas paralelas, gerando o campo elétrico de uma certa forma, e colocou uma bolinha de isopor entre as placas. A ideia, né, dessa feira de ciências, nesse experimento, era fazer com que a bolinha não caísse. Por isso que chama antigravidade. Porque a gente sabe, né? Qualquer lugar que a gente soltar algo, ele vai cair no chão. Ele está sendo atraído pelo campo gravitacional da Terra. Então, a ideia é criar um campo elétrico que seja contrário ao campo elétrico, ao campo magnético, né, da Terra, que é para baixo, então a gente precisa de um campo elétrico contrário a ele, que impeça a bolinha de cair. Então, eu vou ter um mesmo módulo de campo elétrico, o mesmo módulo do campo gravitacional. Mas, na verdade, a gente não calcula tanto em campo, a gente mede a força. Porque quando a gente pensa em algo caindo, a gente sempre calcula a força-peso, né? Massa vezes gravidade. Então, aqui, a gente vai calcular qual a força elétrica que tem que se contrapor ao peso para fazer com que a bolinha fique parada, tá? Então, eu não vou resolver ela de novo, ela está na aula anterior. A gente sabe a massa da bolinha, sabe que a placa carregada negativamente está embaixo, então a placa positiva está em cima. Eu vou ter um campo elétrico, se eu tenho uma placa negativa embaixo e uma positiva em cima, o meu campo elétrico necessariamente está para baixo, né? Porque ela sai da positiva e entra negativa, é isso, né? Ele falou que a placa negativa está no fundo da caixa. Isso. Então, eu preciso ter uma bolinha carregada eletricamente, né? Com uma carga negativa, porque ela vai contra o campo elétrico está para baixo, então a força que ele vai fazer sobre uma cargas de prova são positivas, a força é para baixo, mas eu quero que ele haja como um efeito antigravidade, então eu quero que ele gere uma força para cima. Então a minha bolinha tem que ser negativa, né, carregada negativamente. E a letra C, se a gente fizer todas as contas, verificar lá na aula 3, a gente acha menos 2,5 vezes 10 a menos 3 coulombs tem que ser a carga da bolinha de isopor. Bom, lembrei desse exercício porque hoje a gente vai calcular agora, né, aprender a calcular o campo elétrico de uma placa, né, que gera um campo elétrico uniforme, que a gente chama de uniforme. Por quê? Nesse caso, eu falei sobre isso na aula passada também, a gente sempre viu o campo gerado por uma carga pontual. Uma carga pontual, né, uma esferinha, o campo elétrico ou sai da carga, ele é radial, se ela for negativa, ou ele também é radial, mas com as setinhas, né, em direção à carga se ela for positiva. Aliás, né, ao contrário, se ela for positiva, a carga, o campo está saindo, se ela for negativa, o campo está entrando, porque a carga de prova que eu vou colocar lá perto é positiva. Então, se for negativa, ela vai ser atraída, se for positiva, ela vai ser repelida. Aqui, não, aí a gente viu na última aula que, dependendo de onde eu olho, se eu estou muito perto da carga, o campo elétrico é muito forte.
Se eu estou muito longe da carga, o campo elétrico é mais fraco. Então, no nosso caso aqui, quando eu falo de campo elétrico uniforme, a única possibilidade que a gente vai ter é entre placas paralelas. Porque eu tenho uma distribuição uniforme de carga de um lado e a mesma distribuição do outro, né, com cargas opostas aqui. Então, eu vou ter um campo elétrico saindo de uma e chegando em outro. Fora esses momentos aqui, essa posição, né, da borda, que não conta. A gente está sempre considerando o campo elétrico uniforme, que aqui no centro ele realmente é uniforme. Não importa se eu estou perto da placa positiva ou perto da placa negativa, se eu estou em cima, se eu estou embaixo. Se eu estou nesse centro, o campo elétrico é o mesmo o tempo todo. Por isso que no exercício anterior ele usou um aparato, né, que tem placas paralelas e carregadas gerando campo elétrico. Por isso que eles usaram, porque eu queria fazer uma câmara antigravidade. Então vamos lá. Mas como que eu calculo esse campo? Qual que é o valor desse campo elétrico? Bom, quando a gente já sabe calcular um campo elétrico quando eu falo de uma carga esférica, né, distribuída num condutor esférico, ou uma carga pontual. Isso a gente já sabe, que é esse K, né, que é uma constante, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga geradora desse campo, né, essa carga aqui que eu coloquei um exemplo, um desenhozinho, Qzão, dividido pela distância que eu estou, né, ou R quadrado ou D quadrado, que eu estou da carga que está gerando o campo. Então, isso aqui a gente sabe. Mas, para uma placa carregada, isso é diferente. Por quê? A simetria do meu problema ela é toda diferente de uma esfera. A configuração das cargas é muito diferente do que a gente tinha visto. Olha, eu tenho uma distribuição, eu sempre vou considerar placas infinitas. Por que infinitas? Porque eu vi aqui que eu tenho um problema, eu tenho um efeito de borda na beirada, porque de um momento para outro eu já passo a não ter carga mais, então isso interfere no meu problema. Quando a gente desenha assim, ó, lá no livro do Alberto Gaspar tá assim, peguei a imagem de lá, a gente considera que ela tem borda infinita. A gente não quer considerar esses efeitos estranhos que acontecem na vida real, que acontece por causa da borda. Então, a gente vai pensar sempre no centro da placa. E aí, no centro da placa, né, vai estar distribuído a carga, né, se ele for um condutor, uniformemente distribuído. E aí, o campo elétrico ele é perpendicular a essa placa, tá? Tem esses dois desenhos, a gente está vendo aqui meio transversal, e aqui a gente está vendo de lado, né? O campo elétrico, por ser uma placa positiva, ele está saindo da placa, sempre saindo. Se a placa tivesse carregada eletricamente, né, negativamente, esse campo elétrico ia estar entrando nela. E aí, a gente pensa, então, que não é mais uma carga que gera o campo elétrico. Não é exatamente isso. É uma distribuição de carga que gera o campo elétrico. Não por isso que a gente introduz o conceito, né, de densidade superficial de carga, que é esse sigma, é uma letrinha grega, né? Que é um pedacinho, se eu pegar aqui um pedacinho dessa minha placa e calcular, né, ver quanto de carga eu tenho nela, sobre a área que eu peguei, é a densidade superficial de carga, que é a mesma na placa inteira. Então, eu posso pegar aqui, sei lá, 2 centímetros quadrados e ver quanto eu tenho de carga nela, eu vou estipular a densidade superficial de carga. Por quê? Porque o meu campo elétrico gerado por essa placa não vai depender, então, da carga total. Porque se eu estou considerando uma placa infinita, ela está infinitamente carregada. Então, não tem como eu colocar, não tem como eu medir o campo quantizando a quantidade de carga na placa inteira. Então, por isso que a gente usa densidade de carga. Essa fórmula não vem ao caso da gente deduzir, né? É uma coisa que a gente vê nos cursos de física, né? Em nível de graduação, mas não aqui. Então, fica uma coisa assim, meio decoreba mesmo, que o campo elétrico gerado por uma placa carregada
é a densidade superficial, que geralmente vai ser dada no problema, dividido por 2 epsilon zero. Esse epsilon zero, ele é chamado de permissividade elétrica no vácuo. Quando tem esse zero aqui embaixo, é porque está no vácuo. Eu estou considerando que está em volta da placa, não é ar, não é água, não é areia, é vácuo, não existe nada. Se essa placa estiver mergulhada em outro meio, essa permissividade vai ter um outro valor, vai ter um epsilonzinho, característica daquele meio, né? E quanto maior a permissividade elétrica do meio, menor vai ser o campo elétrico induzido. É como se ele atrapalhasse, como se ele impedisse que o campo elétrico agisse, existisse. Tá tudo certo, ô Maria Alice, você não tá entendendo nada? Tá dando pra entender. Eu já tinha visto umas videoaulas introduzindo a eletricidade e tal, mas... Tá. Melhor do que nada. Tá. O campo elétrico é isso. Ele é a resposta, né, de uma ação de uma carga. Aliás, é o que uma carga gera. Como se fosse o planeta Terra, ele gera um campo gravitacional sobre nós. Ele puxa a gente para o centro dela, né, o tempo inteiro. E uma carga elétrica é a mesma coisa. Ela gera um campo, algo que não tem que ser tocado, né? Ele simplesmente existe e ocupa o espaço, entre aspas, né? Porque não é algo palpável. E aí depende de como a minha carga está distribuída no corpo. E aí a gente já viu tanto a carga pontual, ou um condutor esférico, e agora a gente está aprendendo de uma placa. Por enquanto a gente só viu esses dois. Tá. Então vamos lá. Eu calculei, né? Eu mostrei agora que o campo elétrico de uma placa carregada é o sigma, que é a densidade superficial de carga, então é a quantidade de carga num pedacinho da placa, dividido por 2 epsilon zero, que é a permissividade. E se eu tenho duas placas carregadas, uma do lado da outra, igual eu tinha no exercício que eu trouxe na outra aula? Agora eu vou ter, vamos supor que uma placa positiva e uma negativa, igualzinha do exercício mesmo. Agora, eu vou poder pensar que a primeira placa, se eu considerar ela, né, como 1, a primeira placa positiva, ela gera um campo, né, eu chamei no livro aqui do Alberto Gaspar, que é gerado pela placa 1, que ela tem qual direção? Sai da placa positiva, entra na placa negativa. Beleza. E a placa 2? Ela também gera um campo elétrico, porque também é carga. Só que ela está carregada de elétrons, de excesso de elétrons, né? A primeira placa tem falta de elétrons, ela está carregada positivamente. Então, os dois geram campos elétricos. E os campos elétricos, olha para você ver, eles têm a mesma direção. E tem que ter, né? Porque não tem como eu ter um campo elétrico e falar assim, o campo elétrico da placa 2 está para cima, porque é o contrário da placa 1, que é positiva. Não. Se a placa 2 fosse positiva, aí sim o campo elétrico ia estar saindo dela e ia estar subindo. Mas no meu caso, ela é uma placa negativa. O campo elétrico gerado por ela tem que estar entrando nela. Tá? Tem que estar chegando nela. Então, elas coincidem. As duas têm a mesma direção, tanto o campo gerado pela placa 1, quanto o campo gerado pela placa 2. Então, eu vou somar as duas. Cada uma a gente acabou de ver, que é o sigma sobre 2 epsilon zero. Então, meu campo resultante, o campo que eu sinto ali no centro das placas, é sigma sobre epsilon zero. Então, naquele exercício lá do PISA, que eles colocam assim, o campo é 2 newton por coulomb, eu posso tirar, se eu considerar que o que tinha no meio das placas era o ar, eu sei a permissividade do ar, é tabelado, eu sei não, né? A gente acha tabelado, e eu posso calcular a densidade superficial de carga. Quanto mais carga tiver, maior a densidade de carga, maior o campo elétrico, tá?
Então, é assim que se calcula um campo gerado por duas placas. Isso aqui é meio decoreba, mas infelizmente o PISM ele é muito conteudista. Então pode ser que... Eu vi que cai bastante as fechadas, né? Essa matéria. É um pouco. Eu tô sempre tentando pegar, né, exercício do PISM, mas eu olhei as 3 últimas provas e peguei alguns exercícios que eu vi que era de eletricidade, mas eu tenho que olhar as outras, tenho que olhar mais provas, porque realmente deve cair bastante essas coisinhas. Pois é. E eu tenho medo de zerar as fechadas, porque assim, pode zerar as fechadas, mas perde ponto, né? Querendo ou não. Porque não é da sua área, né? Você não vai... Não, as abertas é só de humanas. Nossa senhora, eu com física nas abertas eu ia chorar. Ainda bem, né? Ainda bem. E tem que ser assim mesmo, eu acho que faz sentido. Você não vai usar, por que você vai saber o negócio detalhadamente? Não faz sentido. Então, vamos lá. Eu trouxe um exercício, esse exercício é do livro da Beatriz Alvarenga. Eu acho ele interessante, os exercícios dele. Ele fala assim, um feixe de partículas, então é um feixe só. Mas esse feixe, né, ele tá, sei lá, tá saindo aqui, ó, de cima, tá vindo. Quando ele encontra, esse feixe ele é composto por prótons, elétrons e nêutrons. Então ele tem 3 tipos de partículas. Os prótons a gente sabe que é positivo, os elétrons são negativos e os nêutrons não são nada, eles são neutros, né? Então esse feixe vem com esses 3 tipos de partícula e penetra em um campo elétrico gerado por 2 placas eletrizadas, ó. Então a gente acabou de ver que um campo elétrico é gerado quando 2 placas carregadas são colocadas uma do lado da outra. Ó, a placa positiva está na esquerda e a negativa na direita. E aí, Maria Alice, qual que é a direção do campo elétrico aqui entre essas 2 placas? Esquecendo o feixe, pensando só, tem 2 placas e tem um campo elétrico aqui, uniforme, a gente acabou de ver. Ele está saindo de uma placa e entrando na outra. Qual que é a direção desse campo elétrico gerado? Sabe? Acho que não sei não. Ó, o campo elétrico, ele sempre vai sair da carga positiva e chegar na carga negativa. Então, aqui eu não tenho carga, né? Nossa, que feio. Eu tenho uma placa, mas a placa está carregada negativamente e a outra positivamente. Então, aqui eu vou ter... A direção é negativa, não? A direção é para a direita. Sentido direção, assim, horizontal para a direita, ó. Por quê? Como que eu sei? Porque eu tô sempre porque eu viro e falo, né? Sempre o campo elétrico sai da carga positiva e entra na negativa. Não é bem isso. É porque o campo elétrico, ele é determinado por convenção quando eu imagino uma carga de prova num certo espaço. Por exemplo, aqui eu tenho, né, 2 placas, uma positiva e uma negativa. Se eu não pensar em campo elétrico, se eu colocar, essa aqui eu tenho certeza que você sabe me responder. Se eu colocar uma carguinha aqui de prova, a carga de prova, ela é sempre positiva, porque a convenção, antigamente, a gente não sabia que a corrente elétrica, tanto que nem tinha esse nome. O choque, tipo, eles sabiam que existia um trem, né, que era estranho, que existia uma corrente, que existia um movimento de algo, mas eles não sabiam do que. Então, convencionou-se que, se você imaginar uma carga positiva se deslocando, esse é a direção de um campo elétrico. Depois que foi entender corrente elétrica, corrente, ela é de elétrons, por isso que começou a chamar de corrente elétrica, porque aí se entendeu que o átomo ele era formado por prótons, nêutrons no núcleo, que é pesado, e quem se desloca são os elétrons que estão em volta. Então, a corrente, ela
essa corrente de cargas, ela é corrente de elétrons, por isso que é corrente elétrica. Mas, como ainda não se tinha conhecimento disso, a convenção ficou que imaginar uma carga positiva indo em certa direção. É a direção do campo elétrico. Então, se a minha carga de prova é positiva, carga de prova é simplesmente um teste mesmo, a gente chama prova, teste. Se ela é positiva, e eu sei que cargas iguais se repelem e cargas diferentes, cargas opostas, se atraem. Se eu jogar uma carga positiva aqui, Maria Alice, para onde que ela vai? Para que lado? Para direita ou para esquerda? Para a esquerda? Ela vai para cá? Ou para a direita porque tem que ir para negativa? Ah, sempre vai para negativa, né? Se ela é positiva, ela tem que ser atraída pela carga negativa. Ah, tá. Então vai para a direita. Vai para a direita. Então, deixa eu apagar aqui. Ela tem que ir para a direita. Se ele deixar eu apagar, né? Deu ruim. Deu, né? Ah, agora resolveu. Ele vai para a direita porque ele está sendo atraído pelas cargas negativas e está sendo, ao mesmo tempo, repelida pelas cargas A carga, positivas. independente se ela for positiva ou negativa, ela sempre vai ser atraída pela negativa? Não, não. Cargas opostas, independente se é positiva ou negativa, lembra sempre disso. Tem aquele ditado, os opostos se atraem. Não tem? Os opostos se atraem? Sim. Que o povo usa para 1 milhão de coisas. Mas na física, isso é certeza. Cargas de valores, de sinais, né? Valores não. Cargas de sinais opostos se atraem. Então, se eu tenho uma carga positiva, ela vai ser atraída pelo oposto dela, negativa. Se eu tenho uma carga negativa aqui, ó, ela vai ser atraída pela placa negativa? Não. Ela vai ser atraída pela positiva que está do outro lado. Porque Vou lembrar sempre do ditado, então. Só pode ser Isso. atrás. Tem que lembrar. Os opostos se atraem. Tá? Só de saber isso, você já sabe o resto. Porque o campo elétrico, o que me importa do campo elétrico é a carga de prova. A carga de prova, ela é a carga positiva. Tá? Então, quando você for pensar em campo elétrico, você vai imaginar uma carga positiva e vai imaginar para onde ela vai. Ah, ela é positiva. Quem atrai ela? O oposto. O oposto é o negativo, então ela vem para a direita. Então, meu campo elétrico está para a direita. Entendeu, Maria Alice? Entendi, agora entendi. Não é difícil, mas é convenção. É muita regrinha, né? Coisinha que acaba dificultando. Mas, ó, vamos lá. Eu queria apagar esse trem tudo aqui para não ficar. Agora, ele que está perguntando qual, porque ele percebeu que esse feixe ele se dividiu em 3 feixes diferentes. Né? A gente está vendo aí o A, o B e o C. E aí? Aí ele pergunta, qual das partículas constitui cada feixe? Então, eu tenho prótons, que são positivas, cargas positivas. Eu tenho elétrons, que são cargas negativas. E eu tenho nêutrons que não têm carga. Não estão carregados. Então, a carga deles é nula. Tem a mesma quantidade de positivos e negativos. Então, eu tenho 3 feixes. Um que está sendo atraído pela placa positiva, olha, o sinalzinho aqui né, a setinha. Esse feixe está chegando e ela está sendo atraída, olha, se tem uma partícula que ela está vindo e ela está se aproximando cada vez mais da placa positiva. Entendeu o que está acontecendo aqui, Maria Alice? Acho que sim. Entendeu? Se eu imaginar uma partícula verdezinha aqui, ó, ela está sendo atraída pela placa positiva. Então, que carga é essa que está sendo atraída pela positiva? Nossa, pai do céu. Que letra A horrível.
Que carga que pode ser atraída pelo positivo? Você acabou de decorar aí, hein? É negativo. A negativa. Ai, meu Deus, eu tô acertando coisa difícil, que emoção. Então, o feixe A é o feixe de elétrons, porque os elétrons são partículas negativas. Certo? Uhum. Certo. Beleza. E agora? Agora, e o feixe C? O feixe C, ele é o oposto. Ele está sendo atraído pela placa negativa, não tá? Olha, ele está chegando, a partícula roxinha aqui, ó. Que eu não sei qual que é, não sei se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é neutra. Negativa não é, né? Porque a gente acabou de ver que a negativa está indo para o lado esquerdo. Então, ou ela é positiva ou ela é neutra. E aí? O que será, hein? Ué. Ela está sendo atraída pela placa negativa. Então é positivo. Positiva. Gente. Vou pôr aqui de próton, que é uma Não é positiva. tão difícil, não. Né? Não. Essa parte aqui é tranquila. Ai, quero só ver a outra parte. Dá para o pessoal de humanos que não gosta de física fechar uma questão dessa. Não tem perigo. Imagina. E o único que sobrou, que é o nêutron, né? Que o nome já diz. Ele é neutro. Se ele é neutro, ele não tem carga significativa. Ele não é puxado nem para a direita nem para a esquerda. Então, ele está passando aqui no meio certinho, olha, está indo embora. Nem lembra que tem campo elétrico. Porque ele não está carregado, ele não tem carga. Então, o B são os nêutrons que têm carga nula. Então, não vou nem colocar aqui que ele tem. Sempre que estiver no meio vai ser... Tá. Ele não está sofrendo nada, ele não está sentindo. Está passando despercebido. Então, ele não tem carga. Porque se ele tiver positiva, ele é atraído pela placa negativa. Se ele tiver carga positiva, aliás, né? Carga positiva, ele é atraído para pela negativa. Se tiver carga negativa, ele vai ser atraído pelo positivo. Isso. Prontinho. Resolvemos a letra A. E a letra B? A letra B ela é um pouco mais filosófica. Ó. Por que que a curvatura de A é diferente da curvatura do feixe C? Ela é mais acentuada, olha, ela chega mais rápido na placa positiva. Tem alguma ideia, Maria Alice? É uma pergunta assim, para pensar na física como um todo. Porque uma carga positiva que está sendo atraída para, né, tá indo para a direita. A outra é carga negativa que está indo para a esquerda. Mas as duas estão caindo com velocidade diferente, ó. O A cai rapidão e o C ele demora um pouco mais. Por que será? A gente acabou de ver que o A são cargas negativas, são os elétrons, e o C são cargas positivas, são os prótons. Por quê? Alguma ideia, Maria Alice? Por causa do valor dele, talvez, não sei. Mas se eu pensar que... Não. Sim, eu acho que você pode pensar no valor, sim. Mas quando a gente pensa sobre isso, o que vai influenciar nesse problema aqui, Maria Alice, é a posição das placas. Olha, a posição das placas, elas estão verticais. Elas estão em pé. Então, estou considerando que, né, a terra está aqui embaixo, ó. O chão está aqui. As placas estão em pezinhas e o feixe está vindo de cima, lá do céu, para o chão. Então, quer dizer que as minhas partículas estão caindo, certo? Elas estão caindo. Aí, quando elas chegam no campo elétrico, essas partículas continuam caindo, ó, tanto que o feixe não é assim, puxa para um lado e para o outro, não. Ele continua caindo, mas vai puxando aos poucos. Os prótons, é um pouco disso que você falou mesmo. Os prótons, eles têm massa muito maior do que a massa dos elétrons. Então, a gente sabe que força gravitacional, que a gente chama de peso, o peso é massa vezes a gravidade. Se eu tenho uma massa maior, o peso dela é maior. Então, a força com que a Terra puxa
a massa maior, que no meu caso é o próton tem massa maior, ele cai mais do que mais rápido, com mais força. Mais rápido não, com mais força. A força gravitacional, ela é maior do que a força gravitacional do elétron, porque o elétron tem uma massa muito pequena, o peso do elétron é menor. Então ele é atraído pela placa com a mesma força elétrica do que o próton é atraído. A força elétrica é igual, porque está atuando sobre carga. A força elétrica sobre um elétron é a mesma força elétrica sobre um próton, porque a carga deles, um é menos um, a outra é mais um, por exemplo. A carga é igual. O que muda é a massa. A massa do próton é maior. Então, ele está caindo mais antes de ser puxado totalmente para a placa negativa. Então, o próton tem uma massa, né? Massa P, que é a massa do próton, e o elétron tem uma massa muito pequenininha. Então, a massa do próton, ela é maior que a massa do elétron, certo? Então, o peso do próton, que é peso é massa vezes a gravidade, é maior do que o peso do elétron. E peso é força. Então, a força que atua sobre o próton, a força gravitacional, ela é maior do que a força que atua sobre o elétron. Entendeu, Maria Alice? Conceitual. Uhum. É mais conceito, né? Sim. Da teoria. Sim, por isso que eu falei, tem que pensar na física no geral, porque a gente está sempre pensando em fenômeno elétrico aqui, mas a gente também tem que pensar no fenômeno gravitacional, porque essa placa está aqui na superfície da Terra. Aí mistura um pouco de física com química também. É, tem isso. Mas no fim é tudo igual, viu? É, tudo em matemática. É. Então vamos lá. Quando eu penso como que eu falo assim, essa placa ela está eletrizada, ela está carregada. A gente acabou de ver uma placa positiva e uma placa negativa. As duas são condutoras. E como que eu faço essa eletrização? Nesse desenho, né, essa ilustração aqui, é um homem atritando um condutor. Quando ele atrita com outro material, ele gera uma desordem ali dos elétrons, né, porque são eles que se movem. E tanto que a primeira coisa que a gente vê em eletricidade, quando eu passo o pente no cabelo várias vezes, eu atrito ele no cabelo ou na cabeça, ele atrai papelzinhos, porque ele fica eletrizado. E o condutor, porque o pente geralmente é de plástico, então ele fica eletrizado em certa parte, igual esse desenho aqui. Ele fica um pedacinho eletrizado, mas quando o meu objeto não é um isolante igual o pente de plástico, quando o meu objeto é um condutor, o que acontece? Existe um momento, aliás, é algo que acontece muito rápido. Eu atrito um pouquinho, só um pedaço, o homem está atritando só essa beiradinha aqui na direita, né, do condutor, e essas cargas ficam ali onde ele atritou. Mas aí acontece uma redistribuição das cargas rapidamente, porque ele é um condutor. As cargas negativas, que nesse caso aí, ele está exemplificando como cargas negativas. A gente acabou de ver que opostos se atraem. Aqui não tem ninguém oposto. Aqui está todo mundo carga igual. E eu sei que se os opostos se atraem, os iguais se repelem. E é por isso que essas cargas se distribuem no condutor. Elas se repelem de certa forma que elas tentam ficar o mais longe uma das outras possível, sabe? Tipo, elas correm, elas não gostam de ficar perto uma das outras porque elas são iguais. Então, se um condutor eletrizado estiver em equilíbrio eletrostático, aí sim, quando ele faz isso, quando as minhas cargas se distribuem o máximo possível e ficam longe uma da outra, existe o equilíbrio eletrostático, aí elas param de se movimentar, tá?
As cargas, isso já foi, né, medido experimentalmente, que num condutor, essas cargas, elas nem ficam distribuídas, não é igualmente no condutor inteiro. Elas tentam ficar tanto longe uma da outra que a borda é o limite. É como se elas quisessem escapar. Só que não tem como mais, é o limite, sabe? O condutor, ele termina. Então é por isso que eles ficam na borda, toda a carga fica distribuída. Quando a gente pensa numa esfera carregada, a gente já fez um exercício desse, numa esfera carregada, as cargas, numa esfera condutora, as cargas estão todas na superfície. Não tem carga elétrica distribuída no centro, ela está na superfície, tá? E o mesmo acontece se ele for atritado, né, esse corpo condutor for atritado com outro material, e aí o que eu gero no corpo que eu estou segurando, que esse homem está segurando aqui, são cargas positivas. Isso pode acontecer também, que ele atrai as cargas positivas para um certo ponto do meu condutor, mas imediatamente ocorre a distribuição dessa carga. Aí eu coloquei aqui justamente para a gente pensar nisso, olha. As cargas positivas dentro de um corpo. A gente acabou de ver um exercício que tem um feixe de partículas positivas, negativas e neutras. Aí sim, ok, porque eu tenho um feixe, eu estou gerando um feixe. Não é dentro de um condutor. Quando eu penso que tem um corpo condutor, metal, né, nesse desenho aqui, e eu tenho um acúmulo de cargas positivas aqui. E eu falo que ela atingiu o equilíbrio eletrostático logo depois. Será que essas cargas positivas elas se deslocaram da mesma forma que as cargas negativas do exemplo que eu acabei de dar? Eu falei, as cargas negativas elas se repelem, então vai cada uma para um canto. Será que as positivas também fazem isso? Os prótons também se distribuem? Não. Isso, imaginar... pode falar, Maria. A massa do próton é muito, muito maior do que a do elétron. Eu não sei falar a grandeza, eu devia ter olhado e colocado aqui. Quanto maior que a carga do próton, a massa do próton é maior do que a massa do elétron, mas eu sei que é muito maior. É como se fosse assim, você tentar deslocar um caminhão que está parado, está desligado, com um empurrão. Ele é muito massivo, ele não vai sair do lugar só com o seu empurrão. Mas um carrinho que está no chão, um carrinho não, né? Porque carrinho tem roda, é ruim de exemplificar com carrinho. Sei lá, uma pedrinha que está no chão, se você empurrar ela com o dedão do pé, ela vai deslocar, porque a massa dela é muito pequenininha. O elétron é essa pedrinha. E o próton é esse caminhãozão muito pesado. Então, em hipótese alguma, o próton vai deslocar dentro de um material. Dentro de um material. No que a gente acabou de fazer exercício, é um feixe de partículas. Então, o próton ele já está isolado ali de alguma forma, uma forma muito difícil, que eu não sei qual que é, mas eles conseguem isolar o próton, o nêutron, o elétron, nem isolar. Mas tem a forma certa de fazer esse experimento. Aqui eu estou falando de um material, de um metal. E eu estou imaginando cargas ali dentro dele. As cargas positivas, elas não se deslocam, porque elas são massivas. Isso tem que ficar na cabeça. Cargas positivas não se deslocam. Quem se deslocam são sempre os elétrons. É por isso que a corrente elétrica de elétrons e não de prótons. Então, mas aí a gente pensa, mas o que está acontecendo aqui então que eu estou vendo que as minhas cargas positivas se redistribuem? Na verdade, não são as cargas positivas. São os elétrons que estão aqui, ó. Aqui está a distribuição normal de elétrons. Porque eu não atritei, eu não mexi com os elétrons. Só que quando ele vê um acúmulo de cargas positivas aqui, eles são atraídos para tentar normalizar, porque cargas opostas se atraem. Então, quem se desloca são os elétrons. E quando eles se deslocam, Maria Alice,
aqui fica com falta de elétrons. Por isso que fica parecendo que é carga positiva. É como se fosse assim, ó. O cara aqui atritou 2 metais, e aí os elétrons escaparam, vieram desse metal para esse aqui que está na Terra, olha. Os elétrons foram embora. Por isso que eu fiquei com cargas positivas. Quando ele fica com carga positiva aqui, imediatamente os elétrons tentam vir para neutralizar. Isso acontece em diversas situações. Eu sei que na biologia tem um negócio lá de como é que é? Bomba de sódio e potássio. Tem um trem assim, você já viu isso? Uhum. Porque tem um negócio que, tipo, um cátion entra porque tá com um excesso de ânions. Ânions são cargas negativas. Cátions são cargas positivas. Aliás, né? São elementos que têm cargas positivas e outros que têm cargas negativas. Mais da química mesmo. E usado na biologia para explicar um monte de fenômeno que acontece no corpo da gente. Mas que, no fim das contas, é algo parecido com o que a gente está vendo aqui. Eu tenho sempre... A natureza, ela tende sempre ao equilíbrio. Então, onde eu tenho muita coisa acumulada, igual aqui eu tenho na parte esquerda, eu tenho muita carga positiva, as cargas negativas que estão longe, elas vão ser atraídas para tentar normalizar a situação. Só que o máximo que ela consegue é redistribuir essa carga que estava muito concentrada. Um elétron veio para cá, preencheu o que estava faltando, mas ficou um positivo aqui. Então, por isso que fica tudo igual. É um trem meio doido mesmo. Não é fácil de entender de primeira. Isso aqui é porque a gente vê 1000 vezes e absorve. Tá, Maria Alice? Tá. É que eu entendi direitinho. Então tá bom. Então tá bom, porque se não tiver entendido, pode me perguntar que eu explico de novo. É mais conceitual, mas dá pra... Então tá bom. Ó, vamos continuar então, continuar nesse pensamento aí de que eu tenho um condutor, né, e que a carga sempre se distribui na superfície, né? O campo no interior e na superfície do condutor eletrizado, ele acontece, né? O campo elétrico, ele depende de onde eu estou no meu corpo. Então, se eu considero que o condutor ele entrou em equilíbrio eletrostático, né? Aconteceu isso aqui, ó, que eu acabei de falar, a carga se redistribuiu na superfície. Beleza. As cargas, então, não vão se movimentar mais, elas vão chegar num ponto que elas estão mais longe uma da outra e vão ficar estáticas. Elas vão estar em equilíbrio. Então, o campo elétrico no interior tem que ser nulo, porque não existe movimento de carga. Se o campo elétrico ali dentro fosse diferente de zero, a carga positiva, por exemplo, ainda ia estar se deslocando, porque se existe campo elétrico, e eu sei que, aliás, né, a carga positiva não se desloca, eu acabei de falar. A carga negativa, que é um elétron, ele ainda ia estar se deslocando porque existe um campo atuando sobre ela. Se ela está em equilíbrio eletrostático, é porque todas já foram para onde elas tinham que ir. O campo elétrico dentro do condutor mesmo, ó, aqui eu tenho o limite do meu corpo. Dentro, tudo aqui dentro, ó, o campo elétrico é negativo. Todo. Nesse pontinho aqui, na interface entre o ar, a água, sei lá, entre o meio e o condutor, esse campo elétrico é negativo, todinho aqui dentro. Ele só é diferente de zero, o campo elétrico, nos pontos da superfície do condutor. Aí sim, aí ele passa a existir. Por quê? Porque eu tenho carga elétrica que está interagindo com o meio aqui fora, que não tem carga, mas que se eu tenho carga aqui em algum ponto da superfície, né, ou seja, em todos os pontos, porque ela está toda bem distribuída a carga, se eu tenho carga, eu tenho campo gerado. Eu só não tenho campo aqui dentro por causa de simetria, eles se anulam. As cargas estão paradas, elas não vão se movimentar mais. Chegou no momento que não se mexe ali. Mas se eu colocar uma carga
positiva aqui ou uma carga negativa, ela vai sentir um campo, porque esse condutor aqui, ele tem carga. Então, quem está de fora sente, quem está de dentro não. O campo elétrico de fora, ele existe. E não é fácil de calcular. Por quê? A cada pontinho aqui, ó, da superfície, eu tenho um campo elétrico voltado para um lugar diferente. Porque o campo elétrico na superfície do condutor é perpendicular àquele pontinho da superfície. Então, se eu estou aqui, o campo elétrico, ele é perpendicular à superfície, ele está para cá. Se eu estou aqui, o campo elétrico está para cá, porque ele é perpendicular, tem que fazer 90 graus. Perpendicular é um vetor que faz 90 graus com o outro, né? A superfície está aqui, ó, retinho. Então, ela tem que fazer 90 graus, então esse aqui é o campo elétrico. Deste ponto. Desse ponto aqui, o campo elétrico é outro. Desse é outro e por aí vai. Mas sempre perpendicular. Por isso que ele está saindo. Por isso que quando eu tenho uma esfera, eu afirmo que o campo elétrico ele é radial. Ele está saindo, ele é perpendicular à superfície da minha esfera. Isso é sempre. Isso aí não tem dúvida. E aqui a gente ainda visualiza um condutor que está em 2 dimensões, né? Como se fosse chapado. Mas, na verdade, um condutor ele é em 3 dimensões, né? O que é palpável. A não ser que seja uma folha de papel alumínio, por exemplo. Mas se for, sei lá, um carro que ele é feito de metal por fora. A carga, aí a gente vai falar sobre isso aqui agora, da gaiola de Faraday. Quando cai um raio, a carga se distribui. Lá dentro, o campo elétrico é zero, porque ele é um condutor, a carga já se distribuiu, mas quem está de fora sente o campo elétrico que está saindo, está perpendicular à superfície do carro. E aí, é isso que eu já estava adiantando, né? Que é a gaiola de Faraday. Faraday fez um experimento, né, para provar que a carga de um condutor ela se distribui pela superfície, porque ele coloca algo dentro dessa gaiola aí e eletriza ela. Tem esse gerador de Van der Graaf, ele gera cargas e a carga ela se distribui na gaiola. Isso aqui é um experimento também, uma foto que eu achei, não sei aonde foi feito, mas é algo real mesmo, não tem dúvida. Você coloca uma pessoa dentro de um condutor e você eletriza esse condutor, né? É um raio, igual esse gerador de Van der Graaf aí gerou, ou se cai um raio do céu, sei lá. A carga vai toda se distribuir em volta, né? Vai se distribuir na superfície do condutor. E ele não adentra o condutor nunca. Ele se distribui na superfície. Se o homem colocar a mão na gaiola, aí ele sente o choque. Aí a corrente elétrica vai passar por ele e ele vai sentir, se ele não for morrer, né? Mas se ele não se encostar, se existir ar entre ele e a gaiola, nada acontece. Tá? E é isso. Eu acho que você já deve ter ouvido falar dessa gaiola de Faraday. Ficou alguma dúvida em relação a essas coisas? Por enquanto, aqui? não. Okay. É isso. Por hoje é isso mesmo, Maria Alice. Não trouxe mais. Muito rápido. Nossa, acho que eu falei menos de 50 minutos. A gente começou, era, sei lá, 9h15. É isso. Se tiver alguma dúvida. É muito estranho, né? É um trem muito doido. O quê? É meio brisado, mas dá pra gente entender. Então tá bom, é só isso. Primeira aula de física que eu realmente entendi. Pois é, às vezes você precisava de ter umas aulas particulares, ó. E não teve. Depois eu vou olhar os slides de novo, ver as outras aulas e estudar. Tá, olha lá. Olha lá mesmo. Bota na velocidade 2 lá. Tem a aula do Rafael também. Eu vou olhar depois, eu vi que tem algumas aulas pra assistir, depois eu assisto e Então, tá reviso bom. o conteúdo. É. Obrigada. De nada, obrigada a você. Até Boa mais. noite. Boa noite.